Olá, bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje nós vamos repercutir aqui no canal a matéria do Gospel Prime, onde o pastor Luiz Saião teria sido atacado, segundo o jornalista, por participar de debate com o membro da seita adventista chamado Rodrigo Silva. Então nós vamos aproveitar essa celeuma aqui para tirar algumas coisas proveitosas dessa questão. Vou mostrar tudo isso para você, mas depois da nossa vinheta. Muito bem, gente, por favor, você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia, pela sua inscrição no canal, mas você, caso não seja inscrito, se inscreva. Também, tanto você que já é inscrito no canal, quanto você que ainda não é, terminou de assistir o vídeo, se você gostou, por gentileza, dê o seu like. Se não gostou, também contribua dando o seu dislike, porque a gente precisa tanto de um feedback positivo quanto de um negativo, porque isso é importante para o canal. Então vamos lá, a matéria aqui do senhor Michael Cáceres, o que eu senti de falta nessa matéria foi o contraditório, porque geralmente você quando faz uma matéria, você ouve o lado que concorda e o lado que discorda. Então penso eu que ele deveria procurar alguém da área da apologética e ouvir esta pessoa, esse contraditório, explicitando por que é contra, no caso aqui, sentar com o Rodrigo Silva, amistosamente, diga-se de passagem, para participar de um bate-papo teológico. Então, eu acho que seria interessante ter aqui nessa matéria um posicionamento diferente do que foi colocado, ou do que foi explicitado apenas na visão do jornalista. Uma outra coisa que eu notei aqui, eu fiz várias marcações aqui, é que o jornalista diz que era um podcast secular. Bom, o dono do podcast, ou até o podcast, né, pode ser uma empresa de mídia secular, mas o assunto que foi discutido em nenhum momento foi secular. Obviamente que o Luiz Saião é um biblista, ele não vai tratar de futebol. E o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo adventista, não vai discutir a cor das roupas das bonecas. Eles estão ali para falar de assuntos religiosos. Então, eu não conheço o dono do podcast, mas apesar do dono do podcast ou do podcast ser secundário ou ser secular, o assunto discutido ali o tempo todo foi religioso. Outra coisa que eu também tenho aqui a discordar da matéria é que diz que ele virou alvo de extremistas na internet. E aí, eles não colocam que tipo de crítica o pastor Luiz Saião recebeu, que tipo de extremistas foram estes, porque o CACP, e no caso eu aqui, né, fiz dois vídeos, fazendo uma crítica a esse posicionamento e essa aliança entre o Rodrigo Silva e o Dr. Luiz Saião. E eu disse para ele, tá aí o WhatsApp, eu coloco de novo na tela do vídeo, e eu disse para ele que ia fazer estes comentários e estes vídeos. Em nenhum momento eu faltei com a verdade com ele. Agora, quem são os extremistas então que criticaram o pastor Luiz Saião? Segundo, que tipo de crítica ele recebeu? Foram ameaças de que nível? E terceiro, por que alguém que o criticou não foi chamado à matéria para se justificar, para dizer se realmente o posicionamento dele está certo ou errado e por quê? O indivíduo tem um posicionamento, é antagônico ao posicionamento da matéria ou do jornalista, por que não foi chamado para conversar do assunto? Não precisava ser eu. Aqui está extremistas no plural. Ou até não sou eu, sei lá quem foi. Oficialmente, documentalmente na internet, o único canal de apologética que fez uma crítica foi o CACP, fui eu. Mas se é no plural, por que alguém dessas pessoas que fez crítica não foi chamado, não foi entrevistado pela matéria? Por que a matéria só ouviu um lado? E ele fala aqui, num dos seus parágrafos, ninguém pode transformar cada momento em uma discussão apologética, que mal feita só prejudica a verdadeira fé.
viu, pastor Luiz Saião, se o senhor estiver me ouvindo, como é que eu, pessoalmente, procedo, porque a minha preocupação está com as almas perdidas do mundo sectário. No último vídeo que eu fiz aqui, eu mostrei o desespero de uma pessoa que saiu da igreja adventista, a tristeza dela, que eu compartilhei, de ter saído da igreja adventista, estava indicando para a família que ele estava tirando da igreja adventista o pastor Luiz Saião. Os vídeos do Saião, os livros. Aí, agora o Saião senta com o Rodrigo Silva, como se fosse irmão em Cristo, da mesma fé, do mesmo procedimento, e agora ele ficou sem chão, e houve um recrudescimento da família que estava saindo de lá por causa da atitude do pastor Luiz Saião. Isso aí não é utopia, isso é fato. Isso aconteceu. Isso é fruto dessa comunhão que o pastor Luiz Saião teve com o Rodrigo Silva. Então, a gente precisa botar os pingos nos is aqui. Eu já participei aqui de um debate uma vez sobre parapsicologia com uma psicóloga espírita. Depois eu participei num outro debate aqui na rádio sobre Páscoa, tinha um padre católico. Quando eu sento na mesa, eu já deixo meu posicionamento e deixo claro o caminho que eu sigo no meu debate. Olha, eu estou aqui, embora não foi nem debate esses dois casos que eu citei, eu sentei para conversar sobre parapsicologia, a psicóloga ia defender a parapsicologia na base científica e eu ia comentar sobre a parapsicologia na questão teológica. E com o padre era sobre Páscoa. Mas a hora que eu sentei diante dos microfones e eu tive a oportunidade de falar na minha introdução, eu já matei a charada. Já expliquei que eu era antagônico ao catolicismo, no caso do padre, por que eu era. Já expliquei por que eu era antagônico à questão espírita envolvendo a parapsicologia, porque a psicóloga era espírita também. Então eu já fui ali delimitando os quadrados. O meu quadrado é esse, e eu estou aqui por isso, eu vou defender essa tese e por causa disso. Hoje em dia, na era da comunicação, da mídia fácil, acessível, das redes sociais, a gente precisa definir os termos. Já dizia o filósofo, antes de entrar numa conversa ou numa discussão, defina os termos, para que você não seja confundido pelo seu interlocutor ou por aqueles que vão te ouvir, o telespectador ou ouvinte. Então, se eu pudesse aqui fazer uma crítica, ou se o jornalista me perguntasse por que eu discordo do posicionamento do pastor Luiz Saião, porque em nenhum momento eu vi esses pingos nos is, esses quadrados sendo desenhados ali no diálogo. Muito pelo contrário, eu até fiz o meu segundo vídeo, que eu vou pôr aqui na descrição, onde o Rodrigo Silva insinua que a lei é anterior ao Monte Sinai, e o pastor, talvez sem ter percebido o que o Rodrigo Silva quis falar, porque ele, pelo visto, não conhece a teologia adventista, ele entra e concorda. Está entendendo? E ali serviu de base para o adventista, que quer dizer que o sábado é guardado desde Gênesis. Ele usou o pastor Luiz Saião, no caso aqui, para desengatilhar esse argumento. Então, eu não sei se você que assistiu ou que não assistiu ainda, assista lá. Se você percebeu isso. Eu, ao ver o podcast, percebi que faltou a delimitação de cada quadrado. Faltou, sabe, traçar o posicionamento de cada um. No caso aqui, o pastor Luiz Saião já deveria chegar ali e se posicionar sobre as suas posições teológicas e no que ele se via divergente do outro, do indivíduo que estava ali do outro lado. O outro argumento que o pastor fala aqui, ele diz o seguinte, questionado sobre, o jornalista fala, né, questionado sobre a dificuldade de algumas pessoas têm em dialogar, Saião lembrou que isso acontece muitas vezes por limitação de conhecimento ou por insegurança. Só conseguem impor e não sabem conversar.
Pastor Luiz Saião, isso aqui é uma grande verdade. E a falta de conhecimento é gravíssimo. E eu disse para o senhor que o senhor devia se preparar para entender o adventismo antes de sentar na roda com os adventistas. Porque ali ele está usando o senhor, agora os adventistas estão fazendo recortes dos seus vídeos, né? E eu sei que o senhor falou para mim que o senhor não pode controlar isso, mas se o senhor tivesse delimitado, explicado, olha, eu estou aqui, né? Mas eu quero lembrar ao telespectador que em alguns pontos eu sou visceralmente ou o meu parâmetro é totalmente diferente do professor Rodrigo Silva, com educação, com fineza, sem nenhum problema. Mas deixar claro, agora o senhor não deixou isso claro, em muitos momentos o senhor concordou com ele concordou com o senhor, e ficou aquela coisa, aquele confete todo, mostrando o quê? Que vocês são amigos, são irmãos, têm a mesma fé, têm o mesmo procedimento. E eu já disse, eu duvido que o senhor duvida que Jesus não terminou sua obra na cruz. Eu duvido que o senhor acredita que existe um juízo investigativo para ver o nome das pessoas, se vão ou não serem salvas. Jesus tem que ler um livro para ver se alguém que morreu em Cristo vai ou não ser salvo. Eu duvido que o senhor crê nisso. Eu duvido que o senhor acredite que o sábado ou a santificação do sábado importa em salvação eterna. Eu duvido. Eu duvido que o senhor acredita que Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ficou 3 dias sem existir dentro da cova. Eu duvido. E muito mais. Eu duvido que o senhor acredite, pastor Luiz Saião, que exista um profeta hoje que seja do mesmo nível dos profetas bíblicos. Eu duvido que o senhor acredita nisso. Mas agora o senhor sentou na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, e não delimitou o campo, ou o quadrado, e comeu com eles. E quem assistiu, e agora? Então tem isso, tá? Então realmente, debater com membro de seita sem conhecimento é problemático. É preciso ter conhecimento, porque senão fica complicado. E aí, se não souber fazer a coisa direito, o senhor falou que pode prejudicar a fé. E, ao meu ver, muitas pessoas foram prejudicadas e serão prejudicadas agora no decorrer dos tempos por causa daquele podcast. Eu quero dizer que vou continuar orando pelo pastor Luiz Saião. Acredito que ele é uma pessoa de Deus, um homem de Deus, e que, infelizmente, caiu no canto da sereia, né? Caiu no engodo adventista. O adventismo é assim mesmo. Eles são sedutores, têm muito poder, muito dinheiro, muitos recursos, muita mídia. Infelizmente, a igreja evangélica brasileira tem muito pouco conhecimento a respeito dessa seita. Mas, se o Gospel Prime quiser me entrevistar sobre esse assunto, viu, o Michael Cáceres, estou aqui à sua disposição. Se o pastor Luiz Saião também quiser participar aqui do canal, fazer um podcast, se a gente sentar junto aqui, ou fazer pela internet mesmo, pelo link, a gente gravar aqui um programa, seria muito bom. Poderíamos bater um papo aqui de alto nível sobre esta temática, envolvendo sentar com líderes de seitas e o perigo que isso pode ser para a fé evangélica. Eu confesso para vocês que acho muito difícil nós revertermos o quadro que os adventistas fizeram nos Estados Unidos. Lá eles conseguiram enganar o professor Walter Martin, conseguiram enganar a igreja norte-americana, embora muitos apologistas ainda batem forte no adventismo lá nos Estados Unidos. Mas eles estão aqui indo rapidamente com esse processo no Brasil, estão sendo bem-sucedidos. É hoje a igreja adventista brasileira a que mais cresce no mundo, dentre o adventismo todo. E se eles podem agradecer alguém, eles podem agradecer o professor Luiz Saião, o professor Marcos Eberlin e todos aqueles que acham, o Vejam Só, por exemplo, o programa lá da RIT, eles podem agradecer esse pessoal aí, porque realmente o adventismo se aproxima com sagacidade e consegue enredar e fazer esse trabalho aí. Lamentavelmente, infelizmente, pessoas são engodadas. Mas se você
quer PDFs sobre as heresias adventistas, tá aí meu WhatsApp, entra em contato e eu mando para você, tá bom? Lamento pelo professor Luiz Saião, sentou na roda do escarnecedor aqui e acabou deixando um pouco a desejar o seu posicionamento, e eu espero que no próximo, não só o professor Luiz Saião, mas qualquer um de nós que está assistindo aqui o canal, sentou com uma pessoa desse tipo aqui, que a gente se posicione, porque senão a confusão é grande. Que Deus abençoe você, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.